Olá, querido estudante, tudo bem com você? Voltamos para mais uma aula de História. Eu sou a professora Yasmin. Bem-vindo à nossa aula de Brasil Colônia. Tá preparado? Vamos começar? Bom, para iniciar, vamos tratar dos períodos. A história do Brasil, ela é dividida em vários períodos, você lembra, né? O período pré-colonial é o primeiro. Esse período, gente, ele começa em 1500 e acaba lá por volta de 1530, 1532, tá? A exatidão dessa data ainda é uma discussão. Esse período, ele consiste no período em que não havia ainda o cultivo da cana-de-açúcar. A atividade era a extrativista. Então, como você está vendo aí, né? Ele se inicia na chegada do europeu, no início e termina, né, com o início do cultivo da cana-de-açúcar, que é o que configura a colonização. Já o período colonial, ele vai começar em 1530 ou 1532, depende da literatura, né, e vai concluir-se em 1822. Ou seja, ele começa, né, o período colonial, com a plantação, com o cultivo da cana-de-açúcar, e ele acaba no período da independência do Brasil, porque em 1822 o Brasil é declarado independente, certo? E aí acaba a colônia, o Brasil agora passa a ser um império. Então começa a fase imperial em 1822, que vai até o ano de 1889. Vai ser o período em que o Brasil vai ser governado pelos príncipes, né, que vão acabar se tornando imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, com a regência ali no meio. E a última fase, né, que é a fase política do Brasil republicano, né, que também se divide em outras etapas, mas é para uma próxima aula. Ela inicia em 1889, né, com a declaração da República do Brasil e se estende até a atualidade. Afinal, nós ainda vivenciamos um período republicano, certo? E agora que nós entendemos os períodos, vamos falar de economia. Então, esses ciclos que nós vamos estudar marcaram a colonização do Brasil. Então, digamos que o Brasil colônia ele é marcado por ciclos econômicos. Ou seja, cada fase da história colonial do Brasil, ela vai ser marcada pela produção de um tipo de item. No caso, ela vai ter um item principal, seja ele extraído, seja ele cultivado na natureza. Seja ele nativo, seja ele implementado, tá? Então vamos voltar a acompanhar aqui. O período do século XVI vai ser o período do extrativismo vegetal, onde no Brasil será extraído o pau-brasil, né, como atividade principal. Havia a droga do sertão e outras coisinhas. E o trabalho vai ser a mão de obra indígena, né? No caso aí, o tipo de mão de obra utilizada é a mão de obra indígena, que pode ser considerada escravidão, mas antes da escravidão eram feitas trocas, era feito o escambo. A gente vai falar mais lá na frente sobre isso, tá? A segunda atividade econômica, ou segundo ciclo econômico que o Brasil colônia vai vivenciar, é o da cana-de-açúcar, também conhecido como ciclo da cana, que vai do século XVI até o século XVII. Nesse ciclo, foi utilizada o trabalho, a mão de obra escrava africana. O ciclo do ouro é o terceiro ciclo, que nós vamos trabalhar na próxima aula. Começa no século XVII e acaba no século XVIII. É um ciclo bem curto, né? Também vai contar com a mão de obra indígena e africana, mas também vai contar com a mão de obra livre de homens brancos, né? O ciclo do café é o último desse período e ele vai se estender até o período colonial, tá? Ele começa lá no século XVIII e ganha forças, né, no início do século XIX e se estende, inclusive, no início do século XX. Aqui, nós vamos ter o período da emancipação dos escravos, a utilização de mão de obra escrava, mas também, no finalzinho do período, teremos a utilização de mão de obra livre. Certo.
Agora que nós relembramos os ciclos econômicos, vamos nos aprofundar em cada fase. Vamos para o Brasil pré-colonial para relembrar o que aconteceu de importante ali. O Brasil pré-colonial, que começa em 1500 com a chegada dos portugueses, vai ser marcado pelo início da chegada desses povos, dos europeus. O rei de Portugal, à época, primeiro mandou expedicionários para entenderem, para conhecerem o território brasileiro, o território que ainda não era Brasil, mas vai ser batizado assim em seguida. 2 tipos de explorações foram implementadas. A exploratória, que tinha por objetivo levantar que tipo de riquezas o território possuía. Inclusive, a ilha de Fernando de Noronha recebe o nome de um desses expedicionários que você está vendo aí na tela. E a expedição de patrulha, ou expedição guarda-costa, que servia para proteger o litoral da colônia dos possíveis invasores. Não se esqueça que o Brasil era território, parte do Brasil, era território português, e que alguns países não fizeram parte dessa partilha, do Tratado de Tordesilhas. A atividade econômica, como a gente já sabe, é o extrativismo vegetal, de pau-brasil e de drogas do sertão. Esse é o período pré-colonial, que também é marcado pelo escambo, como eu falei anteriormente, que significa troca de produtos, no caso, entre indígenas e portugueses, como você pode ver na imagem, Só que era uma troca injusta, A mão de obra e as riquezas naturais como ouro e pedras preciosas, elas eram trocadas por itens de pouco valor, por bugigangas, como também se pode ver na ilustração. Havia, gente, um desinteresse muito grande por parte de Portugal com relação ao Brasil. Então, o território ele ficou meio abandonado, só se extraía, porque o pau-brasil não era muito lucrativo. O lucro geral, que o pau-brasil representava para a economia portuguesa, era de apenas 5%. Isso porque os portugueses ainda comercializavam as especiarias no Oriente. O território do Brasil era um território novo, não havia sido encontrado ouro e também não havia sido implementado ainda o cultivo da cana-de-açúcar. Então, não interessava, não era tão lucrativo assim. Mas Dom João III, que era o rei de Portugal, decidiu iniciar a colonização, efetivar a colonização, por medo dos invasores, como a França, a Inglaterra e a Holanda, que estavam ali, como eu digo sempre, urubuzando o território, Estavam tentando invadir a região. E para proteger, então ele resolveu colonizar. E essa colonização, minha gente, ela não vai se dar de forma assim comum, não vai sair dos cofres do governo português. Essa colonização ela vai ser terceirizada. Então, o rei Dom João, ou o rei de Portugal, ele vai criar alguns mecanismos que vai atrair pessoas da nobreza com recursos para realizar essa colonização, que são as chamadas capitanias hereditárias. Ele vai nomear nobres e vai entregar a esses nobres as terras, as concessões dessas terras. Acompanha só. Esse mapinha que você está vendo ao lado representa as capitanias, que foram divididas, Ao todo foram 15. Elas foram distribuídas aos capitães donatários, que eram os nobres. E por que o rei de Portugal fez isso? Ele fez isso porque ele não tinha recursos. Então, ele utilizou a boa vontade e a ganância desses nobres, que utilizaram o próprio recurso, e eram status, receber uma concessão de terras no Novo Mundo. Então, eles vieram com o objetivo de colonizar e de torná-la lucrativa, além de proteger o território. Então, esses eram os objetivos das capitanias hereditárias: ocupar, proteger e prosperar. Mas nem todas elas prosperaram, Você lembra disso? A de Martim Afonso, por exemplo, que foi a Vila de São Vicente, no caso a primeira vila do Brasil, ela prosperou, A Vila de São Vicente, assim como a capitania de Pernambuco, vão prosperar porque vão implementar a cana-de-açúcar, aquele item tão especial naquela época. Aliás, você sabia que a cana-de-açúcar era extremamente caro, Inclusive, à época do Brasil colônia, a Europa consumia bastante esse produto e ele era de difícil acesso, porque o solo e o clima europeu não eram propícios para o cultivo dessa especiaria, que foi conhecida ainda na época das cruzadas. Você lembra da nossa aula de cruzadas, que a gente falou sobre elas, da Baixa Idade Média? Se você não lembra,
entra aí no site, né, no nosso portal e procura e dá uma relembrada. Então, por que a cana-de-açúcar? A cana-de-açúcar era um produto especial, era uma especiaria. Então, ela era muito rara e de muito valor. Era tão rara e tão cara que ela chegava a ser usada como dote de noiva, viu? Bom, Portugal precisava povoar o Brasil, né? Então, o comércio pau-brasil não era lucrativo, né, e não permitiu o povoamento. Então, a cana-de-açúcar foi escolhida para ser implementada. Até porque o solo e o clima do Brasil, do Nordeste brasileiro, se assemelhava muito ao solo das ilhas do Atlântico, onde os portugueses já haviam experienciado o plantio da cana-de-açúcar, como vocês estão vendo aí, né? Então, o Brasil era uma colônia, logicamente, deveria atender às necessidades da sua metrópole. A economia, ou no caso, as atividades econômicas do Brasil, elas eram completamente voltadas para atender às necessidades do mercantilismo português, né? E se você não lembra ainda o que foi, né, esse comércio ou mercantilismo ou pacto colonial, a gente vai relembrar também. Vamos entender então como que era o cultivo e como que era a exploração. Você se lembra do plantation, que é o termo utilizado para o tipo de cultivo ou o tipo de atividade exercida na América? Pois é. Então, o plantation ele consistia numa atividade monocultora, no caso a cana-de-açúcar, né, com a presença de latifúndio, que é uma grande extensão de terra, né, grandes extensões de terra, e o uso da mão de obra escrava, que inicialmente foi indígena e depois a africana, né? O objetivo é abastecer a metrópole, que no caso é Portugal. Os produtos aqui, eles eram totalmente destinados à exportação. Havia, sim, a produção de outros gêneros, havia policultura, mas não era em larga escala, era apenas para consumo interno ou como atividade secundária. Gêneros como, por exemplo, o tabaco, né, e as drogas do sertão continuavam ainda fazendo parte do rol aí de produtos levados para a Europa, certo? Lembrando que o Brasil é colônia, né? É uma colônia de Portugal e por ser uma colônia de Portugal, ele está submetido ao Pacto Colonial, que também é chamado de exclusivo colonial ou exclusivo comercial metropolitano. Consiste em uma relação de dependência, uma relação exploratória, onde Portugal, que é a metrópole, extrai a matéria-prima e os produtos, né, transforma-os em produtos manufaturados e depois vende de volta para a colônia. Então, o Brasil fornecia a cana-de-açúcar e comprava o açúcar refinado. Então, esse sistema ele esteve presente em toda a América, né, que foi colonizada, claro, pelos europeus. Assim, fica estabelecido um monopólio comercial, de modo que a colônia não pode comprar e nem fornecer produto para mais nenhum outro país do mundo, apenas para sua metrópole. Relação difícil, né, essa? Mas calma, que a gente ainda vai entender como essa relação ainda vai se tornar mais complexa. E a sociedade? Então, depois que esse sistema é implementado, uma estrutura social ela se forma em torno da produção da cana-de-açúcar. Essa sociedade colonial açucareira, como é assim chamada, ela tem características muito próprias e também já foi tema aí de várias questões de Enem, tá? Ela é uma sociedade hierarquizada, ou seja, dividida em estamentos, né, onde há poucas pessoas no comando e muitas pessoas ali sob comando. Ela é patriarcal, ou seja, ela é centralizada numa figura masculina, num pai, né, no senhor de engenho, no caso. As famílias importantes, que eram descendentes de europeus principalmente, ou de grandes fazendas, né, de cultivo, elas tinham status, ou seja, elas tinham muito poder. Também sendo uma sociedade patriarcal, né, voltando para esse âmbito, o senhor de engenho, ou o dono da casa grande, enfim, o patriarca da família, ele mandava nos escravos, mandava na esposa, mandava nos filhos e mandava em todos aqueles que estavam subordinados aos seus domínios. Ou seja, existia proprietários de terra, né? E também existiam os plantadores independentes. Esses não tinham tanto poder assim, certo? Agora que a gente já analisou essa estrutura social, vamos entender também o que levou, então, ao declínio desse ciclo econômico, já que depois dele vieram outros, não é? O ciclo do açúcar, ele vai declinar devido a alguns fatores, como, por exemplo, né,
a competição de mercado com os holandeses. Na segunda metade do século XVII, os holandeses eles vão ser expulsos do Brasil. E você lembra, né, que eles colonizaram, ficaram lá durante algum tempo no Nordeste, na região do Recife, né, estabeleceram domínios econômicos e também plantio de cana-de-açúcar, mas acabaram sendo expulsos por movimentos populares que nós ainda vamos estudar. Então, os holandeses, eles tinham as Antilhas, né, como domínio, e lá eles começaram então a plantar a cana-de-açúcar. Pelo fato de elas serem geograficamente mais próximas da Europa e o clima ser muito similar ao do Brasil, ao do Nordeste brasileiro, então o açúcar das Antilhas acaba se tornando mais barato e mais viável para o mercado europeu do que o açúcar brasileiro. Essa competição provocou também, né, o declínio desse ciclo econômico, juntamente com outros fatores. Vamos falar um pouquinho da escravidão, né? Que não dá para a gente ignorar esse tema. Vamos aprofundar em outra aula, teremos uma aula exclusiva para a escravidão, mas hoje a gente precisa comentar o tráfico negreiro. Então, a mão de obra africana, que veio para substituir a mão de obra indígena, ela era trazida da parte que chamamos de África Atlântica, né? Ela começa ainda no século XVI. A mão de obra indígena não estava mais atendendo às necessidades, digamos assim, e aos interesses dos portugueses. E isso porque o ritmo, né, de trabalho e o conhecimento com relação à planta, que é a cana-de-açúcar, não estavam rendendo, né? Os índios não conheciam, os indígenas não conheciam esse material, a técnica, né? Ao todo, como você está vendo aí, foram 11 milhões de escravos africanos trazidos, né, para as Américas. É claro que esse tráfego, né, essa transição foi forçada. Ninguém desejou isso. O tráfico negreiro durou até o ano 1850, com as leis abolicionistas que nós ainda vamos estudar. E 1,5 milhão de africanos foram trazidos para cá, para a região do Brasil, nesse espaço de tempo aí, né, pelo que nós sabemos, o que está registrado. E nos países latino-americanos, né, esse processo ele também aconteceu, né, de tráfico também negreiro. Nos Estados Unidos foi um pouquinho diferente, né? A parte norte era de mão de obra livre e a parte sul dos Estados Unidos era escrava. Mas, né, esse processo de emancipação é para uma outra aula. Acompanhe rapidinho comigo só esses dados que eu vou te mostrar agora. Nós temos aí o percentual, né, o quantitativo de pessoas escravizadas que foram trazidas da África para as Américas, né? De 10 a 14%, gente, morria no deslocamento até a costa e de 6 a 10% morria em outro ponto de embarque à espera do navio. De 9 a 15% morria na travessia. E então, 11, quase 12 milhões, né, de pessoas foram traficadas, né, para trabalhar nas lavouras da América e em outras atividades. Agora, vamos exercitar o que nós aprendemos e o que nós relembramos? Temos aqui uma questão de Enem de 2020. Você pode encontrá-la facilmente aí na internet, né, nas provas anteriores. O texto que trata da seguinte questão. Também há muito pau-brasil nessas capitanias de que os mesmos moradores alcançam grande proveito. O qual pau se mostra, claro, ser produzido na quentura do sol e criado com a influência de seus raios, porque não se acha senão debaixo da tórrida zona, e assim como mais perto está a linha equinocial, tanto é mais fino e melhor a tinta. E esta é a causa do porquê há capitania de São Vicente nem daí para o sul. Então, nesse texto, ele está falando da importância do pau-brasil, né, e está se referindo ao seu uso, que era a tintura. Né? O pau-brasil ele fornecia tintura para tecidos, principalmente. Então, o enunciado da questão diz: o registro efetuado pelo cronista neste texto harmoniza-se com a seguinte iniciativa do período inicial da colonização portuguesa. Aqui, nós vamos analisar o que o texto nos fala sobre a colonização, ou seja, essa fase do Brasil pré-colonial. Já que estamos com um tempo reduzido,
Vamos direto para a alternativa correta? A letra B, né, que fala sobre a implantação das feitorias litorâneas para garantir a extração dos recursos naturais. Para você que não lembra o que é feitoria, são aqueles lugares onde os portugueses se estabeleciam, lugares onde os portugueses na costa da América e também na costa da África paravam e montavam, digamos que, acampamentos e também lugares de armazenamento e abastecimento. O Brasil também foi feitoria, assim como em outros lugares, certo? Então, aqui nessa questão, o registro efetuado pelo cronista está se referindo a um registro escrito. Então, os navegadores, eles sempre eram acompanhados de pessoas que estavam ali para registrar, né, esse período inicial, certo? Vamos para uma segunda questão para a gente concluir nossa aula de hoje? Vamos lá direto, então, para as nossas referências. Essa questão ela vai falar do tráfico negreiro. Como você sabe, a nossa dica de sempre vai direto na leitura do enunciado da questão. Né? Temos um texto, para você economizar tempo, você vai lá ler o enunciado da questão. A diáspora africana. Então, o que é diáspora? Diáspora é uma grande migração, é uma fuga. No caso, a grande migração dos povos africanos vindos para a América. Nem toda diáspora, gente, ela é feita voluntariamente, né? Então, geralmente, uma diáspora ela acontece de maneira forçosa. O povo está fugindo ou está sendo obrigado a sair do seu lugar. Então, uma das contribuições da diáspora descrita no texto para o continente americano foi... E aí você vai ler esse texto com calma. Nós já sabemos do que ele se trata, porque as informações presentes ali já nos mostraram isso, é sobre o tráfico negreiro, né? Então, uma das contribuições da diáspora descrita no texto para o continente americano foi a introdução de técnicas produtivas. Por que esse gabarito? Porque com a chegada dos escravos vindos da África, as técnicas de plantio da cana-de-açúcar, elas vieram junto. Lembram-se que os povos tradicionais, eles não tinham conhecimento das técnicas e do produto? Então, a cana-de-açúcar, ela só deu certo, ela só foi viabilizada e deu muito lucro devido à exploração dessa mão de obra, certo? As pessoas que tinham conhecimento tinham a técnica, né, desse produto devido à sua experiência, já também, né, uma experiência implantada pelos europeus, certo? Então, a gente vai ficando por aqui. Essa é a primeira aula, né, das 3 aulas de Brasil Colônia que nós vamos ver. E eu te espero na próxima para a gente conhecer o ciclo do ouro e, em seguida, o ciclo do café. Acesse o nosso portal, acesse o nosso site, que você está vendo o endereço aí na tela, para você acessar essa aula e outras aulas, caso você deseje rever e aprender mais. Fique aqui com a gente e até a próxima. Beijão!